Completada esta obra, Jesus virá buscar os seus filhos. Jesus voltará, portanto, vigiem, porque não sabem o dia nem a hora. Vivemos numa época de incredulidade e descrença. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Pois não sabemos quando ele virá. Mas o que mais importa não é quando Jesus virá, mas como está a sua vida. Virei outra vez. Jesus voltará para buscar e salvar aqueles que nele creram. Ele prometeu. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Anjos se reúnem ante o trono do Senhor, vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os quatro ventos foram soltos para dizer que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem vencendo o mal. Cristo, o Cordeiro, nosso príncipe da paz, vestiu a armadura de Miguel e vai voltar. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus. Olá, tudo bem? Nosso cordial boa tarde a todos os amigos e amigas que neste momento nos assistem ou que ainda assistirão este programa tão especial. Louvado seja Deus e agradecemos a Deus pelo privilégio de estarmos mais uma vez aqui na TV Jaguari, a quem de antemão já agradecemos. Queremos agradecer ao nosso querido amigo e irmão Júnior Fegadoli, que bondosamente cuida da técnica para que este programa chegue até você. Eu sou o pastor Ivan Estina, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia para as cidades de Cosmópolis e Paulínia, e este é o programa Conexão com Jesus. Antes de orarmos e entrarmos no estudo da Bíblia, eu quero fazer um convite para você. Nas nossas igrejas, nas igrejas adventistas aqui no nosso estado, no nosso Brasil, na grande maioria delas, nós estamos tendo agora um programa todo especial. Aqui no estado de São Paulo, praticamente quase que 100% de todas as igrejas que possuem a antena, nós estamos tendo o programa especial do Pastor Bulhon, Mensagens de Esperança para a Família, para você, ao vivo. O Pastor Bulhon está pregando no NASP de São Paulo, Campus 1, e via satélite está chegando nas nossas igrejas, e eu quero passar os endereços aqui de Cosmópolis para você e citarmos endereço e bairro onde fica especialmente a Igreja Central de Paulínia e os bairros onde estão os outros dois locais ali, as nossas igrejas e grupos em que estamos passando este programa. Aqui em Cosmópolis, nós estamos em 4 endereços. Na Cidade Alta é na Rua Luiz Vaz de Camões 369. Lá no Laranjeiras é na Rua Camilo Stuck 96. Na Vila Nova, que é a nossa igreja central, está na Rua Antônio Perucci 216. No Parque Estera, na Rua Ponciano Tonucci 258.
Em Paulínia, a igreja central daquela cidade está na Rua dos Estados, número 352. Ali chama-se Vila Presidente Médici. Temos também ali no Cooperlotes, na antiga Rua 6, a Rua Viviane Cristina Clemente Teles. E no João Aranha, nós temos ali também a nossa igreja do João Aranha, bem próximo ali ao ginásio de esportes. Procure uma igreja adventista do sétimo dia, próxima da tua casa, se você está em outras cidades, e você poderá ver esta mensagem linda do pastor Bulhão para o teu coração. Esse programa irá até o dia 24, agora, sábado que vem, começou no sábado, dia 17, vai até o dia 24, são pregações lindas do pastor Bulhão para você, das 20 horas às 21 horas, todas as noites estão tendo esses programas. Feche o seu olho e vamos orar para estudarmos este livro, a Palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos neste bom lugar e humildemente pedimos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estejam conosco e os teus santos e bons anjos. Vamos estudar a Santa Bíblia e humildemente pedimos que o Deus Espírito Santo nos fale em nome de Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Amém. Meu prezado amigo, estudamos aqui na terça-feira passada sobre o mandamento esquecido, é sobre o Santo Sábado, um dos mandamentos da Santa Lei de Deus. E embora já tenhamos visto que o sábado é bíblico, é o dia de repouso instituído por Deus, observado pelos crentes nos dias do Antigo Testamento, observado pelo próprio Jesus, pelos seguidores de Jesus, nos tempos do Novo Testamento, em nossos dias, e é o dia que será guardado na eternidade. A pergunta que surge é a seguinte: por que a maioria dos cristãos hoje não guarda o sábado e sim o domingo? E hoje eu quero estudar com você qual é o porquê, o dado histórico, o fato histórico. E você verá que não tem nada na palavra de Deus que nos chame a isso. A Bíblia apresenta alguns dias em que o primeiro dia da semana é citado. E eu quero convidar você a ler o primeiro texto, e você pode abrir aí na tua Bíblia. Está em Mateus capítulo 28, verso 1. E o primeiro dia da semana é citado assim, olha: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Foram à sepultura visitar Jesus. Em Marcos capítulo 16, versos 1 e 9, são alguns textos. Eu quero que você confira na tua Bíblia, para que você veja que são citações tranquilas, mas em nenhuma delas diz que precisamos observar o primeiro dia da semana. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo após o santo sábado. Verso 9, havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Meu querido e amado amigo, meu prezado irmão, o Filho de Deus descansou o santo sábado até na sepultura. No primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou, cumprindo a profecia de que ele ficaria 3 dias no ventre da terra. E a contagem que eles faziam era uma contagem inclusiva, e embora ficasse apenas parte do dia, considerava-se como se fosse o dia todo. Jesus ficou ali na sepultura uma parte da sexta-feira, todo o sábado e uma parte do primeiro dia da semana. Existem mais outros textos: Lucas 24, verso 1, João 20, verso 1 e 19, Atos 20, verso 7, 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2. E veja, meu prezado amigo, o ensino bíblico do que simbolizava a ressurreição de Jesus, segundo está descrito em Romanos 6, 3 a 8, é o batismo, que é a morte para o mundo e a ressurreição para Deus. Esta é a figura da ressurreição de Jesus. E em nenhum lugar destes textos orienta-nos que devêssemos guardar o primeiro dia da semana. O único dia que se pede na Bíblia que se oriente para não esquecer é a guarda do Santo Sábado, dirigido e orientado por Deus. Queridos, mas o texto bíblico diz, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4, que viria a apostasia da igreja cristã. A igreja cristã observava o Santo Sábado, mas a Bíblia diz que a apostasia viria. Eu quero convidar você, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Que o texto bíblico diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá
sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. A Bíblia fala de um poder que se levantaria, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Em Daniel, capítulo 8, verso de número 2, o texto bíblico diz, apresentando este momento especial, todo o capítulo 8 você pode ler, e ao verso 12 melhor, você verá o texto bíblico dizendo assim, o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou este poder. E em Daniel capítulo 7, 25 diz, na segunda parte, que ele, na primeira parte, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Queridos, um poder se levantaria, um poder com costumes pagãos, que se colocaria contra Deus e se assentaria no lugar de Deus, como se fosse o próprio Deus. A Igreja de Cristo passaria por um período de apostasia, conforme descrito em 2 Tessalonicenses, e agora a igreja se apostatou e se afastou da verdade bíblica. E como isso aconteceu? Querido, a igreja deixou de adorar a Deus e passou a adorar as coisas que estão por aí. A igreja começou a adorar estátuas, a igreja começou a ensinar coisas que não estavam na Bíblia e também cuidou em mudar os tempos e a lei, inclusive o Santo Sábado. Eu vou apenas ler alguns textos da Bíblia e eu quero que você confira aí na tua Bíblia. Deuteronômio capítulo 4, verso de número 19, apresenta a verdade lá no tempo de Moisés. E olha como se aplica ao tempo em que a igreja se afastou de Deus. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas induzidos a inclinar-te perante eles e desculto aqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Os pagãos adoravam os astros, adoravam o sol, o Deus Sol, adoravam a lua, as estrelas, e agora este costume pagão, o costume de adorar o sol, foi um costume que foi se chegando para o meio do povo de Deus. Quero convidá-lo agora a ir a Êxodo capítulo 16, verso 22 e 23. E olha que coisa tremenda, meu prezado amigo. Êxodo capítulo 16, verso 22 e 23 é a descrição de quando o povo de Deus recebeu o maná e que na sexta-feira eles precisavam colher em dobro, porque no santo sábado não viriam. Ao sexto dia colheram pão em dobro. Verso 22. Verso 23. Respondeu-lhes Moisés, isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Esse é o costume do povo de Deus, adorar a Deus no santo sábado. Contudo, queridos, as coisas não continuaram assim depois que a igreja foi se desviando de Deus. Lucas capítulo 4, verso 16, descreve que Jesus, conforme o seu costume, foi na igreja, levantou-se para ler, foi adorar a Deus. Tem mais, queridos. Jesus considera certas práticas cristãs como coisas que não condizem com o fundamento bíblico, coisas que dizem apenas a tradição, e a tradição de observar o primeiro dia da semana no lugar do sétimo, foi uma tradição trazida dos pagãos. O dia em que os pagãos adoravam o sol, agora a igreja de Roma trouxe para a igreja cristã, e milhões de cristãos, talvez bilhões, talvez mais que 1 bilhão, guarda o domingo sem saber por que guarda. E eu vou dar para você agora os dados claros de quando o domingo entrou na igreja cristã. Quem ordenou que fosse guardado o domingo em lugar do sábado foi o imperador Constantino. E você pode
sem dúvida nenhuma, ir aos livros de história, você verá isso. Deu-se no dia 7 de março do ano 321 depois de Cristo. E a Igreja Romana agora adota de maneira oficial a observância do domingo no Concílio de Calcedônia, no ano 364 depois de Cristo. Constantino era um adorador do sol, ele era um imperador pagão, converteu-se de maneira superficial ao cristianismo e trouxe o domingo para a igreja cristã. E infelizmente as pessoas guardam o domingo em lugar do sábado, sem irem à Bíblia, queridos. E eu quero apresentar para você agora o que traz o Catecismo da Igreja Católica, edição revisada de acordo com o texto oficial em latim, é das edições Loyola, 10ª edição, julho de 2000. Isso está na página 570. O mandamento da Igreja determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Queridos, isso não está na Bíblia. Isso está em um livro que as pessoas escreveram e fizeram outros crerem. E a maioria das igrejas cristãs observam o domingo sem saber onde está escrito isso, queridos. E eles dizem que Jesus mudou o sábado para o domingo. Isso é um engano. Isso não é uma verdade. A verdade bíblica é que o Santo Sábado é o dia de Deus, é o dia de adoração. E eu quero convidar você a ler o mandamento de Deus, que está em Êxodo capítulo 20, versos de 8 a 11. E aqui é um mandamento claro, é claro como cristal. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. É a mesma lei. A lei dos 10 mandamentos, que diz que não devemos adorar estátuas. Devemos ter unicamente a Deus como nosso único Deus, não podemos dizer o nome de Deus em vão, temos que observar o Santo Sábado, não podemos desonrar o nosso pai e a nossa mãe, não podemos matar, roubar, adulterar, não podemos cobiçar, não podemos levantar falso testemunho. É a mesma lei, querido. E eu quero que você fique com a Bíblia. O texto bíblico aconselha você a obedecer a Deus. E estas palavras estão descritas no livro de Atos, capítulo 5, verso 29. Isso é Bíblia, meu amigo. Nós apenas nos propusemos aqui estudarmos a Bíblia. E eu quero dizer a você que eu não estou acrescentando nem retirando uma vírgula do que está aqui, é a Bíblia. E a Bíblia diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Se nós obedecermos a Deus, nós estaremos andando segundo os seus ensinos nas Santas Escrituras. Se obedecermos aos homens, estaremos andando atrás das suas tradições, dos seus ensinos, que não são ensinos que são ensinados na palavra de Deus. E talvez eu esteja falando para alguém que professe alguma fé, que frequente alguma igreja, eu não sei. Ou para alguém que não frequente igreja nenhuma, mas que tema a Deus. Meu prezado amigo, nenhuma placa de igreja irá salvar ninguém. Quem nos salva é Jesus Cristo, Deus Filho, que deu a vida por mim e por você. Mas precisamos obedecer os seus ensinos, tais quais Ele nos deixou. Porque se tentarmos mudar as coisas de Deus, não vai dar certo, querido. Nós não viveremos a eternidade com Deus. E no finalzinho do livro do Apocalipse, a Bíblia apresenta a resposta para aqueles que acham que pode ficar mudando as coisas de Deus. Apocalipse 22, versos 18 e 19. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia,
Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. E Jesus, então, aquele que dá testemunho destas coisas, verso 20, ele diz assim: certamente venho sem demora. E João pôde dizer: amém, vem Senhor Jesus, e a graça do Senhor Jesus seja com todos. Prezado amigo, mexer nos ensinos de Deus não funciona. Se você acrescentar ou se você tirar, não vai dar certo. Você terá que enfrentar a ira de um Deus santo que deixou este livro sagrado, a Santa Bíblia, para que eu e você pudéssemos pautar a nossa vida segundo os seus ensinos. Salvação não é brincadeira. E quando nós observamos os santos mandamentos de Deus, isso é sem dúvida nenhuma, fruto da fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos dizendo ao nosso grande Deus que nós aceitamos os seus sagrados e santos ensinos. Olha você, que coisa tremenda quando Paulo, inspirado pelo Deus Espírito Santo, escreve a Tito, no verso 14, no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Deus Espírito Santo, diz assim, olha: e não se ocupem com fábulas judaicas. Os judeus, na época deles, inventaram algumas coisas, mas não foram apenas eles que inventaram. Olha a segunda parte: nem com mandamentos de homens desviados da verdade. A verdade bíblica é essa daqui. É o livro sagrado. Quem quer que seja que, desviando-se da verdade, quiser mudar as coisas, não dê ouvidos, meu prezado amigo. Dê ouvidos única e tão somente à palavra de Deus. Vai dar certo. Um dia vamos viver a eternidade. Antes da oração, eu quero relembrar o programa que está tendo nas nossas igrejas e grupos, aqui em Cosmópolis, em Paulínia, no estado de São Paulo, no Brasil. O pastor Bulhão está pregando. O programa começa às 20 horas, das 20 às 21 horas, e você é nosso convidado. Procure uma igreja adventista aí perto da tua casa, e você será abençoado com a mensagem deste homem de Deus. O Espírito Santo de Deus vai falar a você. Vamos orar e agradecer a Deus por mais um estudo do Santo Livro. Senhor Deus e Pai, obrigado porque o Teu Santo Livro ilumina a nossa mente. E pela Tua graça, pela atuação do Deus Espírito Santo na nossa vida, um dia nós vamos viver a eternidade, ó Deus. Sejamos obedientes, que sejamos fiéis, que não olhemos para as coisas dos homens, mas que olhemos para os Teus santos ensinos, ó Pai. Conduza-nos em paz. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estejam conosco e os Teus santos e bons anjos também. Oramos confiados que a Tua bênção nos alcançará a cada dia, em nome de Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Amém.